Juízes capítulo 6, levante aí sua Bíblia. Diga assim comigo: meu Deus, fala comigo e me dá entendimento através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos aprender com Gideão. Hoje nós vamos tirar a lição com essa história de fé. No capítulo 6, no versículo 1, diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia não, deixa ela aberta aí, olhe para mim para você entender. Israel tinha feito o que era mal. Israel tinha errado. Quando você faz o que é mal aos olhos de Deus, sua mulher pode não estar vendo, seu marido pode não estar vendo, seu patrão pode não estar vendo, seu funcionário, seus clientes podem não estar vendo, mas quando você faz o que é mal perante os olhos de Deus, isso traz consequências. Agora entenda, mesmo eles fazendo o que era mal, mesmo eles tendo errado com Deus, Deus queria livrar eles daquela situação. Os inimigos não matavam eles. Os inimigos vinham, destruía tudo e humilhava eles com a miséria, porque a vida econômica humilha. A vida econômica, quando está mal, ela te humilha, ela te envergonha, ela te faz sofrer, ela esquenta a sua cabeça, ela te tira do sério. Se tem um problema que tira o sono, é o financeiro. Só com Deus para você dormir, só com fé, porque fora isso, tem muita gente que faz até besteira, sim ou não? Problema financeiro é um problema que o diabo gosta, porque ele sabe que faz uma pressão no ser humano. Agora, entenda, por favor, entenda. Mesmo fazendo o que era errado, quando eles clamavam, Deus atendia, porque Deus queria livrar. Deus não queria ver o povo dele naquela situação. E aqui no versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Ebezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo aonde? No lagar, para o salvar dos medianitas. Olha para mim, por favor. Segunda lição. Ele estava improvisando. Lagar não é lugar de malhar trigo, se malha trigo na eira. Ele estava malhando o trigo no lagar, era dando um jeito para salvar um pouquinho de trigo para a família dele. Ele estava improvisando. Aprenda a improvisar. Não fique esperando tudo pronto, não fique esperando tudo perfeito. Tem momentos que a gente tem que improvisar. Ele improvisou, estava malhando o trigo dele. Mas olha o que diz a Bíblia, no versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, o que é que Gideão respondeu? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Olha para mim, por favor. Gideão estava revoltado contra aquela situação. Não é errado você se revoltar contra a situação, mas faltava uma revolta em Gideão, uma revolta contra o espírito dele, porque o espírito dele era um espírito medroso, o espírito dele era um espírito de achar que a culpa estava em Deus, e era Deus que tinha que fazer tudo, e ele não tinha que fazer nada. Escute isso, por favor, isso é um problema sério no nosso meio, sério. Quando Deus disse assim: Gideão, homem valoroso, Deus queria contar com ele, mas ele se achava incapaz.
Ele se achava pequeno, ele se diminuía. Sabe o que é que ele queria? Que aparecesse um herói para salvar ele. Olha para mim, por favor. O herói da sua vida não vai aparecer não. O herói da sua vida é você. Sua vitória não vai vir de fora, não vai vir de dentro de você. Pare de ficar esperando o super-herói, porque não vai aparecer. É mais fácil aparecer quem vai te atrapalhar. O herói da sua vida é você. Você é o herói da sua vida. Mas ele tinha um espírito que precisava ser trocado. Então ele falou: ai, Senhor meu, esse espírito do ai, de coitado. Que ele falou: por que nos sobreveio tudo isso? A culpa não é de Deus, a culpa era deles. A culpa nunca é de Deus. Só que ele fez uma outra pergunta. Na parte B do versículo 13 diz assim: e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Olha para mim, você vê esse espírito nos heróis da fé. Cadê tuas maravilhas? Cadê tuas maravilhas? Eu não quero ficar ouvindo histórias, eu quero fazer história. Eu quero ter história na minha vida para mostrar o Senhor. Esse é o espírito de quem é da fé. E quando Deus viu aquilo, porque você vê também Eliseu perguntando para Deus: cadê o Deus de Elias? E Deus aparecendo. Você vê Elias dizendo: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Esse é o espírito da fé, de querer resultados para glorificar Deus. Só que Deus queria contar com ele. Agora, escute o que precisa ser mudado para que você possa se avaliar e ver o que é que está deficiente em você, impedindo Deus de te abençoar. A Bíblia diz assim, versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse. Aqui já era o Senhor olhando para ele. O que é que Deus disse? Deus disse: ai. Deus disse o quê? Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porventura eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem o quê? Um só homem. Olha para mim, por favor. Essa história é grande, depois você vai ler na sua casa, mas eu quero que você pegue o espírito agora. Deus, ele sabia que Gideão estava revoltado, e Deus disse para ele assim: ó, o espírito não é ai, o espírito é vai. Enquanto você não se libertar do espírito de ai, de ficar se vitimizando, se diminuindo, e trocar pelo espírito do vai, eu não vou mudar a sua história. Pare de ficar se diminuindo, porque Deus não gosta disso. Ah, bispo, mas eu não tenho condições, eu não tenho estudo. Mas Deus escolheu você, e se Deus escolheu você, Ele é que tem condições, não está contando com a sua condição. Deus não busca ninguém pela condição. Deus escolheu você para trabalhar com você. Deus quer trabalhar com você. Creia que Deus quer trabalhar com você. Ele escolheu você. Só que Gideão não tinha certeza que era Deus. Então ele começou a pedir sinais. Ele pediu para que o anjo aceitasse a oferta dele. Depois ele falou: Deus, eu quero mais um sinal. Eu vou colocar essa lã aqui e eu preciso que esteja molhada. E Deus foi e atendeu ele. Ele espremeu, saiu água. Ele falou: Senhor, me perdoe, eu preciso de mais um sinal. Sabe o que é isso? Medo. Porque a partir do momento que a pessoa sabe que Deus é com ela, o medo acaba. Quando você entender que não é o homem que fala com você aqui, Deus está usando o homem, mas é Ele que está falando com você. Quando você entende que é Deus, então você tem força para partir para cima e vencer. Mas enquanto você acha que é o homem, sua vida não muda. Ele estava em dúvida. E tem gente, sabe o que é que está atrapalhando Deus fazer o que Ele quer? A sua dúvida. Depois de tudo que Deus já fez na sua vida, você está duvidando. É esse espírito incrédulo que Deus quer tirar de dentro de você. É esse espírito medroso, é esse espírito mole. Tem oportunidades na nossa vida que elas surgem e passam rápidas. Ou você agarra ou você perde. Mas se você tem um espírito mole, você fica deixando as oportunidades que Deus te dá passar, e outros abraçam, e Deus não pode fazer nada. Tem gente que o espírito dela é orgulhoso. Deus falou para Gideão: Gideão, você só vai com 300. Com quantos?
Sabe para quê? Para você não ficar com o espírito orgulhoso dizendo: foi eu que venci, foi nossa força que venceu. Não. Você vai dar glórias para o meu nome. Tem gente que o espírito dela é ruim, é orgulhoso. Sabe aquela pessoa que esse espírito dela atrapalha Deus? Porque ela não sabe dizer que ela está errada, ela não sabe pedir um perdão. Tem gente que é tão humilde, é tão fácil para ela. Tem gente que até certa pede perdão, mas tem gente que nem errada pede perdão. O espírito orgulhoso, você nunca está errado, todo mundo está errado, menos você. Enquanto você não mudar seu espírito, Deus não vai poder fazer o que Ele quer na sua vida. Espírito mesquinho. Você lembra quando os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão? E Abraão falou: eu vou ficar brigando por causa disso, escolhe um lado que eu vou para o outro. Porque quando você tem um céu dentro de você, você não fica brigando por coisas pequenas aqui na terra. Você sabe que Deus tem coisas maiores para você. Você não fica brigando, saindo do espírito por causa de picuinhas, por causa de coisinhas, porque você sabe que seu Deus é grande. O problema não está fora. Como é que Deus trata os problemas do lado de fora? O que é que você aprende com Deus? Com os problemas do lado de fora. Como é que Deus age na vida do ser humano? Como é que Deus age? Por exemplo, olha aqui um exemplo. Ezequias estava cercado pelos inimigos, 185 mil homens. Deus convocou quantos anjos? Um só, matou tudo. Pegou um anjo, vai lá você, resolve esse problema para Ezequias. Quando Deus quis humilhar Faraó, que era o bambambam da época no Egito, Deus usou piolho. Você já teve piolho? Já teve piolho? Que tamanho é o piolho? Deus usou mosca. Deus não fez ter uma praga de leões, de hipopótamo, de jacaré, nada disso. Deus pegou os menores. Para Deus está dizendo o seguinte: confia em mim, porque os problemas lá de fora eu resolvo fácil. Meu maior problema é com você do lado de quê? De dentro. O problema é do lado de dentro, é o seu espírito fraco. Você está vendo que só está vindo mais notícias, você está vendo que está uma luta na sua vida. Você tem que ser forte. Você quer desistir, desista de ser fraco, porque Deus precisa de você forte para você fazer diferença. Esse espírito abatido te prejudica. Abatido. Já aconteceu uma coisa tempos atrás e até hoje você não para de falar nisso. Esquece isso, vira a página, olha para frente. Deixe de ter um espírito abatido. Você sofre e faz quem você ama sofrer também, por causa do seu espírito. Eu peguei o demônio e falei: demônio, quem é que te alimenta para você destruir ela? O demônio falou: quem me alimenta é ela, porque ela fala muita besteira e eu me alimento das palavras dela. Não tem inveja, não tem nada disso não. Ela, espírito fraco, murmurador, tenha espírito de gratidão, use o que Deus te deu. Bartimeu não tinha visão, mas ele tinha voz, então ele clamou e Deus atendeu e curou ele da visão. Use o que você tem, dê valor ao que você tem, seja grato pelo que você tem. Não seja uma pessoa ingrata, nem com Deus, nem com as pessoas que um dia te ajudou. Se seu espírito não mudar, Deus não vai fazer coisa grande na sua vida. Pare de ter esse espírito amarrado, que só fica se queixando, que só vai nos empurrões. Toda hora tem que ter alguém te empurrando, toda hora tem que ter alguém te animando, porque tudo você desanima. É esse espírito que o diabo gosta. Mas Deus trabalha trocando espírito. Deus trabalha o quê? Trocando espírito. Deus trabalha assim. Deus queria tirar aquele espírito de medo. Deus viu que Gideão estava com medo e falou: Gideão, vai lá no arraial dos inimigos, que você vai ouvir o que eu vou falar. Aí tinha dois homens conversando. O pão de cevada virou a tenda do comandante. Sabe quem é? É Gideão. Aí ele voltou: vou vencer, é Deus, é Deus, é Deus. Quando é que você vai crer que é Deus que é com você? Quando é que você vai crer que Deus te escolheu? Quando é que você vai crer? Quando é que você vai mudar o seu espírito? Deus sabia que ele ainda estava com medo. E para as coisas que Deus nos pede, nós temos que ter o espírito que agrada a Ele, porque Ele pede para a gente confiar em momentos que parece que não tem saída. Ele pede para a gente confiar quando parece que o barco vai virar. Ele pede para a gente crer quando a nossa luta parece impossível de ser vencida. É loucura enfrentar milhares só com 300, mas com Deus a gente vence e faz história. Diga: eu vou fazer história. Não fique em pé, diga: eu vou fazer história. Sabe o que está faltando? Mudar seu espírito.
Se você vê Juízes capítulo 8 no versículo 4, olha o espírito deles, ó. Lê alto aí. E como Gideão veio ao Jordão, passou com eles 300 homens que com ele estavam. Já o quê? Mas ainda o quê? Estou cansado, bispo. Continue perseguindo o que você quer. Tem espírito, seja forte. Quando a pessoa tem espírito, arrebenta. Não precisa estar muito do lado dela não. Ele só tinha 300, mas 300 que tinham espírito foram lá e venceram. Quando pegaram os 2 reis, os reis falaram assim: nos mata. Tal homem, está sua valentia. O filho de Gideão ficou com medo de matar. Gideão foi lá e matou. Porque quando você tem espírito, você faz o que tem que fazer. Eu não quero saber o que você fica sonhando. Ah, bispo, eu tenho cada sonho. O que é que você está fazendo, criatura, para realizar esse sonho? O que você está fazendo para realizar esse sonho? Vai ficar sonhando até quando? Eu não quero saber o seu sonho. Eu quero saber o que você está fazendo para realizar esse sonho. Porque de repente você não está fazendo nada e você quer que Deus faça tudo. Sabe o que Deus vai fazer? Nada, se seu espírito não mudar. Quando o seu espírito é forte, pode estar todo mundo desanimado na sua empresa, na sua loja, você está animado. Pode todo mundo na sua família estar esperando pior, você está esperando melhor. Porque você crê em Deus, você tem espírito. Eu não estou falando do espírito de Deus, que o de Deus é maravilhoso, mas tem gente que o espírito dela é ruim. Espírito invejoso. Pare de ter inveja da vida dos outros. Aprenda a comemorar a vitória dos outros. Pare de ficar se comparando com os outros. Se seu irmão está bem, sua irmã está bem, se sua família está bem, graças a Deus. Não fica com inveja de ninguém. Não fica com o espírito amarrado, pequeno, fraco, mesquinho, não. Amém? Eu quero te abençoar. Eu quero que seu espírito agrade a Deus. Porque quando seu espírito agrada a Deus, então Deus pode fazer coisas grandes. Não fica acontecendo coisinhas pequenas na sua vida. Eu não sei o que tem que mudar em você. Eu não sei o que Deus quer tirar e o que Deus quer colocar. Mas quando a pessoa tem espírito, ela confronta o medo. Ela vence o medo dela. Ela vence. O diabo quer colocar medo, mas ela está enfrentando com medo mesmo. Ela está confrontando. Porque ela sabe que Deus precisa que ela tenha coragem para enfrentar o que ela está enfrentando, só com muita coragem. O Espírito de Deus é maravilhoso, tá? O do diabo é horrível, mas o seu espírito tem que ser bom. Tem espírito bom. Pare de ficar dizendo que os dias passados foram melhores do que os dias atuais. Pare de ficar olhando para trás. Pare de ficar preso no que passou. Tem espírito para olhar para frente, porque Deus escolheu você. É com você que Ele vai trabalhar. É com você que o nome dele vai ser exaltado. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.